Oi, você sabia que infelizmente muitos brasileiros são tidos como agressivos e mal educados na hora de falar inglês? Uau! Será que você é uma dessas pessoas que tá dando essa bola fora e nem tá sabendo, principalmente no ambiente profissional? Bom, pois é, talvez isso esteja acontecendo com você sem que você nem saiba. E nesse vídeo nós vamos falar do uso dos verbos modais, a modalidade. Eu sou a Crisley Leonel, sou mentora de carreiras através do coaching, da programação neurolinguística, da hipnose e da psicologia positiva, além de ser especialista no ensino do inglês corporativo para falantes da língua portuguesa. Eu preparei esse vídeo para te ajudar a perceber, entender e usar essas estruturas da modalidade para fazer pedidos, expressar possibilidades, dar e pedir permissão, fazer sugestões, etc. E depois que você assistir o vídeo, eu tenho certeza que seu inglês vai ficar cada vez mais fluente. Bom, se você quiser saber mais, é só clicar no link da descrição ou acessar o nosso site, okudos.com. Lembrando que esse vídeo faz parte dos cursos da Okudos Academy, a sua academia de inglês corporativo. Bom, bora lá ver o vídeo? Bora deixar de ser mal educado na hora de falar inglês? Vamos lá, toca o vídeo. Hello! Today we are going to be learning about modal verbs. Então hoje a gente vai falar de verbos modais. Cris, o que é isso? É a diferença entre ser educado em inglês ou mal educado. Porque muitas vezes o brasileiro é tido como mal educado. E por que o brasileiro também é tido como demanding, uma pessoa que fica demandando? Na verdade, isso tem a ver com o não uso dos verbos modais. Então, vamos aprender quem são os verbos modais, por que eles podem ajudar a gente a ter um inglês muito melhor, muito mais persuasivo, mais dinâmico e mais polido. Quem são os modal verbs, né? E para que eles servem? Então, o que são os modal verbs ou verbos modais e para que eles servem? Os verbos modais são verbos auxiliares. Então, pelo próprio nome, auxiliares, vocês já vão conseguir entender que eles estão ali para ajudar outros verbos, né? Eles estão ali para fazer com que o verbo faça alguma coisa, o verbo principal. Então, os verbos modais são ajudantes dos verbos, ok? Então, vamos entender as similaridades e as diferenças que a gente tem. Culturalmente, no português, nós não usamos os verbos modais. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu trabalho com você e eu estou pedindo a sua caneta. Eu vou falar assim, oh, give me your pen, please. Eu vou pedir em português, né? Me dá sua caneta, por favor. Ok? Me dá sua caneta, por favor. Presta bem atenção nessa frase. Aqui, ou né, na língua inglesa, a gente vai falar assim, can you lend me your pen? Em termos culturais, a gente acaba não usando os modais. Então, por exemplo, eu vou acabar usando muito a forma imperativa no português. Tá? Então, quando a gente fala assim, me dá uma água, me dá sua caneta, me empresta tal coisa, né? A gente está usando a forma imperativa. E isso no inglês é muito grosseiro. É muito mal educado, é rude, okay? But very, very rude, okay? And sometimes when we are translating, we don't think about cultural aspects. A gente acaba não pensando nos aspectos culturais e aí a gente se dá mal. And then that's where the problem begins, ok? E aí a pessoa faz aquela cara assim, né? Tipo, como você tá falando isso comigo, né? E a gente, pela resposta social, porque as interações, né, são sociais, claro. Então a gente acaba falando assim, a pessoa não tá me entendendo. Ou tô tendo a resposta errada. Eu não tô tendo aquela resposta simpática, né? Eu tô tendo aquela resposta awkward, né? Como é que a pessoa tá falando assim comigo? Como ela se atreve? Ok? Atrever é o verbo dare, to dare. So, how you dare speaking to me like that? Então, existe uma diferença cultural. Não existe uma tradução exata para os verbos modais. Então, quando a gente vai também tentar traduzir, às vezes a gente fica procurando aquele verbo na frase e ele não tem uma tradução específica, tá? Muitas vezes o modal ele vai ajudar o verbo a ir para algum lugar. Guarda essa informação que já vou explicar para onde que esse verbo está indo, né? Ok? Então, essas diferenças culturais a gente vai falar hoje aqui durante essa masterclass e você vai entender o porquê usar os modais. E, gente, modais é condição sine qua non para você falar a língua inglesa de uma maneira educada. Então, os verbos modais, como eu falei para vocês, eles são verbos auxiliares e, portanto, eles estão auxiliando outros verbos. Então, vamos entender como é que eles auxiliam, né? E os verbos modais, eles nos auxiliam a fazer pedidos, oferecer ajuda, pedir permissão,
indicar obrigações, fazer convites e entre outras coisas aí, né, fazer forecasts, né, previsões. Então é para isso que os modais vão nos ajudar. E quem são os modais, né? Como eu falei para vocês, can, could, may, might, shall, should, will, would, ought to, must, ok? Então, cada verbo modal vai ajudar a gente para alguma coisa. Os verbos modais, eles também são muito, eles têm uma peculiaridade, eles normalmente não se transformam. O que isso quer dizer? Eles não conjugam, né? Então, você não vai ver um verbo, por exemplo, como can, com ed, você não vai ver o verbo could com ed, você não vai ver um might com ed, né? Então esses verbos eles não se transformam. Eles são um pouco mais rígidos, são estruturas um pouco mais rígidas, mas que ajudam bastante na hora da gente falar inglês. E a gente usa muito, ok? Então, quantas vezes vocês acham que por dia ou na nossa conversa a gente faz essas coisas, a gente faz pedidos? Pedir alguma coisa para alguém. Ask someone to do something for you. How many times? Quantas vezes, né? A gente faz pedidos por dia, né? Quantas vezes a gente oferece ajuda? Ok? Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente pede permissão para as coisas que a gente vai fazer ou pergunta se é uma boa ideia, né? Quantas vezes a gente quer indicar uma obrigação de alguma coisa que a gente tem que fazer? Quantas vezes a gente faz convite às pessoas? Então, vocês já perceberam a importância dos verbos modais? Dá para sentir o quanto que os modais são importantes? Porque a gente vai usar para todas essas horas que a gente estiver usando esse tipo de comunicação. E olha que não é pouco. Então, via de regra, os modais não se transformam e quando eles aparecem em sentenças negativas, a gente vai adicionar a partícula negativa not. E muitas vezes essa partícula negativa, ela vai vir abreviada, contracted form, ok? Então, o would mais not vira wouldn't, ok? So, I wouldn't do it if I were you. Eu não faria isso se eu fosse você. Olha a dica aí do would, que transforma o verbo, né? Como é que ele está transformando? Ele transforma o verbo do em faria. Percebeu? O que aconteceu com o verbo do aí? Ó? Presta atenção nessa frase que está em vermelho. I wouldn't do it if I were you. Percebe que o wouldn't não tem uma tradução. Não tem uma tradução específica. Ele está ajudando o verbo do a virar faria. Tá bom? Então, quando o would aparece, ele vai transformar o verbo dessa maneira. Então, por exemplo, I wouldn't do it, eu não faria. I would do it, eu faria. I wouldn't think about it, eu não pensaria, né? I would think about it, ok? Eu pensaria. Ok. E como é que a gente faz para fazer perguntas com os verbos modais? A gente inverte a posição. Lembra que no inglês a gente muitas vezes vai inverter a posição dos verbos, ok? Com os pronomes. Então a gente vai inverter. O verbo modal vai vir antes do pronome. E aí eu deixei um exemplo para você. Cris, pronome, será que eu lembro, né? O pronome é o que substitui o nome, né? Então, por exemplo, se eu tenho ela, está substituindo, né, uma pessoa do sexo feminino. Ele está substituindo uma pessoa do sexo masculino, ok? Eles está substituindo um grupo de pessoas. Elas, né? Eles e elas é o they. Então, a gente vai colocar o verbo modal na frente do noun, ok? Então, could you come tomorrow morning? Could you come tomorrow morning? Vamos ver se você consegue traduzir essa pergunta aí. Could you come tomorrow morning? Quem que é o verbo principal aí nessa frase? Could you come tomorrow morning? O could é auxiliar, a gente sabe, é um auxiliar modal. O you é o pronome, ele está substituindo a pessoa, né? O você, ok? Então a tradução é você, ok? Quem é o verbo principal aí? É o come, né? Ok? Então, could you come tomorrow morning? Poderia você vir amanhã de manhã, né? Mas é claro que a gente não vai traduzir com essa inversão, porque no português a gente não usa essa inversão, mas no inglês, para perguntar, a gente usa, ok? Então, na verdade, a gente, né, perguntaria assim, se fosse traduzir ao pé da letra, poderia você vir amanhã cedo? Mas a gente, em português, acaba falando, né, você poderia vir amanhã cedo? E aqui o could, ele até tem uma tradução, né, que é o poderia, ok? E todos os outros verbos que não for o poder, a gente vai transformar com o would daí,
né? Ok? Aqui poderia colocar would you come tomorrow morning? Sim. E o que mudaria, né? Could you come tomorrow morning? Would you come tomorrow morning? O would, eu tô dando um pouco mais de espaço para a pessoa decidir de uma maneira até menos enfática, tá? E também depende do nível de formalidade. Eu vou escolher um modal ou um outro, isso a gente vai falar daqui a pouco também. A gente também vai usar os modais, we're gonna use modal verbs to ask permission. E lembrando que o verbo ask é um verbo coringa, a gente usa tanto pedir como perguntar, né? Então, às vezes, muitos alunos meus se confundem. Cris, ask é pedir, mas também é perguntar? Sim. E essas duas traduções, elas são extremamente importantes. A gente fala, né, em linguagem, a gente fala que são esse verbo é um verbo de altíssima produtividade. Por quê? Porque as duas traduções são muito usadas. Eu uso muito o verbo pedir e uso muito o verbo perguntar. Em português também. Mas em inglês é o mesmo verbo, é o verbo ask, to ask, ok? Então vamos lá. To ask permission, eu tenho 4 verbos modais que vão me ajudar a pedir permissão. Qual a diferença entre eles, né? A diferença é o grau de formalidade nesse caso, né? Para permissão. Então, quais são os verbos modais que a gente vai usar para pedir permissão? Which are the modal verbs that we're going to use to ask permission? Can, could, may e might. Esses são os 4 verbos modais que a gente vai usar para pedir permissão, tá bom? Ok. Então, quando eu falo can, eu estou sendo mais direta, ok? Can I get your car keys? Can I get your car keys? É um exemplo que eu estou dando ali em cima. Pode perceber que ninguém vai falar assim, ó. Can I get your car keys? Ok? Ninguém vai falar assim. A gente junta tudo, né? Então, can I get your car keys? Ok? Can I get your car keys? E é engraçado que conforme a gente vai morando no lugar, desculpa, gente, eu tô pondo a mão aqui, que tá embaçando. Tá melhor aí para você, Lê? Como é que tá? Tá ok? Ok, então vamos continuar aqui. Às vezes o meu computador embaça aqui, mas vamos ver. Ó. Can I get your car keys? Então, assim, a gente vai usar o can com alguém que a gente tenha mais liberdade. E se a gente está pedindo a chave do carro, tem a ver com contexto também, né, gente? It has to do with context as well. Why? Because if I'm asking for the car keys, eu não vou pedir a car keys para uma pessoa que eu não tenho muita intimidade, certo? Então, por isso que ele indica um grau de proximidade maior para quando eu estou pedindo permissão, tá bom? Então, can I get your car keys? Provavelmente eu não saio pedindo a chave do carro para todo mundo. Então, é um grau de formalidade. Eu estou sendo menos formal quando eu uso o can. Mas ainda educado, igualmente educado, só que mais direto, tá bom? Vamos lá. O could. You could use my desk if you want. You could use my desk if you want. Ok? Então, percebe aqui, ó, you could use my desk if you want. Ok? Agora até me parei. You could use my desk if you want. Então, aqui, o que é uma desk? É uma mesa, né? Uma mesa de trabalho. Então, você já entende que é uma situação um pouquinho mais formal. O could, né? Você poderia usar a minha mesa se você quiser, ok? E aí, o could vai transformar esse verbo use em poderia usar, né? Na verdade, você tem a tradução do could, poderia usar. E o may, ok? O may é um pouco mais formal. Ok? Então vamos lá. Se eu quero fazer uma pergunta para uma pessoa que eu não tenho muita intimidade, até um professor, ou no caso de uma lecture, né? Um speech, assim, um talk um pouco mais formal, eu posso usar o may I ask you a question? Ok? Can I ask you a question? Ok, as well. But may I ask you a question is a bit more polite, is a bit more formal. É ainda mais polido e mais formal, né? E o might? É o mesmo might lá, né, da dúvida, né? Provavelmente não vai chover, aquela possibilidade mais remota. Mas quando ele é usado para permissão, ele acaba sendo um pouco mais formal. Então, aqui, ó. She might bring the computer tomorrow. Ok? Então, ela tem a permissão de trazer o computador amanhã. Ok? Alright? So, you can...